Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. No mundo de vantagens, o fato relatado hoje pelo evangelista Marcos nos ensina que a maior vantagem é entrar no reino de Deus, o que corresponde a ter um tesouro no céu. À primeira vista, pode nos parecer extremamente exigente a proposta de Jesus àquele homem rico que desejava ganhar a vida eterna. Além de cumprir os mandamentos, era necessário para ele vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Se considerarmos alguns dos discípulos de Jesus, vemos que, embora seguissem Jesus, nem por isso se desfizeram dos seus bens, como é o caso de Pedro, que tinha sua casa em Cafarnaum, Marta e Maria, que viviam numa situação desafogada em Betânia, algumas mulheres que seguiam Jesus e o sustentavam com o seu dinheiro. Mas no caso daquele homem, Jesus, que conhecia o coração, sabia que os seus bens eram um forte obstáculo para a sua salvação. Quando os bens se tornam o único horizonte da vida, é preciso que estejamos atentos às palavras de Jesus. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. O obstáculo não está nos bens, mas no uso que se faz deles. Marta e Maria faziam da sua casa o lugar preferido de Jesus para algumas horas de descanso. E assim, ainda hoje, muitas pessoas usam do seu dinheiro, dos seus bens, para garantir serviço de qualidade aos mais necessitados e sustentar o trabalho evangelizador de paróquias e dioceses. São os que aprendem que os bens devem servir à vida e à salvação, e não o contrário, viver para enriquecer-se pensando somente em si, que começam a desfrutar desde já da vida eterna. Que vantagem tem deixar tudo para seguir Jesus? Qual o benefício que o seguimento de Jesus garante? Jesus responde dizendo que o benefício é o centro nesta vida, com perseguições, e a vida eterna.
O melhor investimento que podemos fazer durante a vida é usar do que temos para semear paz e alegria ao nosso redor. O que partilhamos transforma-se em riquezas eternas. Haveremos de participar da alegria eterna se nesta vida soubermos usar dos nossos bens para dar alegria aos que precisam de nossa ajuda e socorro. Diz o Evangelho que aquele homem se afastou de Jesus porque possuía muitos bens. Com certeza, perdeu a oportunidade de ser feliz. Pensou que haveria de perder tudo, quando, na verdade, haveria de ganhar muito mais do que ele possuía. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.